Olá pessoal, saudações zootécnicas, tudo bem? Olha, hoje é um dia muito especial para mim, porque eu estou fazendo esse vídeo em homenagem a todos os profissionais de zootecnia do Brasil inteiro, né? O dia 13 de maio é o dia do zootecnista, pessoal. Então nada mais justo, eu que sou zootecnista, que conquistei muitas coisas bacanas na minha vida em função da minha profissão que eu escolhi, tá? Fiz a escolha certa e eu queria dividir um pouco com vocês o que é a zootecnia, a forma de atuação desses profissionais e nada mais justo de eu fazer também uma homenagem a todos os zootecnistas do Brasil nesse dia, que é o dia do zootecnista, tá? Então, hoje eu trago para vocês aqui uma entrevista muito bacana com o João Paulo, um zootecnista, né? Um camarada que luta pela zootecnia aqui no Ceará e no Brasil e é um cara que foi inclusive agraciado, meu amigo, com um prêmio nacional como o zootecnista do ano. Então nós estamos com a pessoa certa no dia de hoje para mostrar para vocês um pouquinho da nossa profissão e o que é que a gente faz para transformar a agropecuária brasileira, tá bom? Então vamos acompanhar aí a entrevista com o João Paulo e a gente vai falar um pouco da zootecnia e mostrando a área de atuação, entre outras coisas, tá bom? Então, por favor, acompanhe e não deixe de compartilhar, não deixe de dar o seu likezinho, né? Eu acho que assim você vai estar valorizando todos os profissionais da zootecnia, ajudando o canal também, a gente poder estar divulgando mais informações como essa, tá bom, pessoal? Então, grande abraço, fica aí agora com a entrevista com o João Paulo. Canal Dica do Zootecnista, nesse dia, cara, tão importante pra gente, né? A gente que formou nessa profissão tão apaixonante e uma profissão de desafios também, não deixa de ser, tá certo? Então, muito bem-vindo, eu agradeço aí você ter aceitado o convite para participar aqui desse bate-papo, tá? Essa troca de figurinhas, tá bom? Então, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Raimundo, pelo convite, numa data tão especial, num mês tão especial, que é o mês de maio para todos os zootecnistas brasileiros. Eu que agradeço. E legal, eu acho que agora, em conjunto aqui, a gente pode dar os parabéns a todos os zootecnistas do Brasil inteiro por esse dia, né, o dia 13 de maio, um dia que nós comemoramos aí a criação, né, da zootecnia. E eu queria até falar um pouco desse histórico, para quem não conhece a zootecnia, conhecer um pouco da história e a gente passar para o grande público também um pouco dessa profissão. Você topa aí fazer um breve histórico aí da profissão? Vamos lá, vamos voltar ao Instituto Agronômico de Versalhes de 1843 até os dias de hoje aqui no Brasil. Será um prazer fazer esse passeio pela história da zootecnia brasileira. Rapaz, eu ia começar em 1968. Se você tem 1800 e pouco, comece a falar. Ora, a zootecnia, todo mundo fala, é uma profissão jovem, né, uma profissão nova no Brasil. Não, a zootecnia ela foi criada como área do saber, como disciplina, como cátedra no Instituto Agronômico de Versalhes em 1843 pelo Conde Gasparão. E a partir desse momento, né, o Conde ele orienta um aluno, um estudante, na cátedra de zootecnia, que chamava-se zootecnia, zoo animal e técnica, tratado sobre uma arte. Em 1848, o Conde Gasparão orienta o Emile Boldman, e ele defende uma tese que dizia que todo animal é uma máquina transformadora e valorizadora dos alimentos, e isso traz a zootecnia como ciência e profissão, né, para o mundo. Obviamente que no Brasil nós temos aí todo um trabalho do nosso patrono da zootecnia brasileira, que é o Otávio Domingues, né? E quando ele foi presidente da Sociedade Brasileira de Zootecnia em 1905, na década de 50, né, ele já dizia, ele já defendia a criação dessa cátedra que estava na universidade, mas ele defendia como a criação de um curso. E aí eu digo que a ideia, né, o idealizador, o pai da zootecnia brasileira se encontra com o grande mentor, quem tinha as ferramentas para inaugurar o primeiro curso, que era José Francisco Sachantene Felice.
economista e sociólogo, filho natural de Uruguaiana, que tinha ido para Porto Alegre estudar e retorna para Uruguaiana e disse: eu preciso contribuir com essa cidade, eu preciso contribuir com o meu berço. E aí José Francisco Santana Feliz vai para a biblioteca pública e encontra uma publicação de Otávio Domingues, chamada Introdução à Zootecnia, e ele disse: é isso, porque era pouco provável que fosse um outro curso. Ora, ele, como economista e sociólogo, tinha toda uma dimensão do que o Uruguaiana precisava naquela época, e aí então acontece, aí já na década de 60, em especial 1966, ele vai de trem de Porto Alegre até a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, encontra Otávio Domingues, já com mais de 80 anos, escrevendo seu último livro. E aí diz: Otávio Domingues, quero levá-la à Uruguaiana para fundarmos a primeira escola de zootecnia do Brasil. E ele disse: vou, peço só autorização ao meu médico, eu sou cardíaco, então não posso. É 3 dias de trem, imagine só. Então, doutor Felite, com uma conversa com a família, montou uma estrutura no vagão de um trem, com cama, com acompanhamento médico, e eles foram 3 dias seguidos para Porto Alegre, de lá a Uruguaiana, quando, enfim, em 13 de maio de 1966, se inaugura a primeira faculdade de zootecnia na PUC de Uruguaiana, na PUC, lá do Rio Grande do Sul. Ah, rapaz, que história maravilhosa. Eu acho que agora vai todo mundo conhecer quem é zootecnista ou não é zootecnista. Eu acho que agora teve uma bela aula. Aliás, João Paulo, eu vou aproveitar esse ganchozinho aí, porque a gente sente que você tem toda uma didática muito bacana. Você hoje é professor, você formou na Universidade Federal do Ceará? Não, eu sou formado no berço da zootecnia cearense, que é na Universidade Estadual Vale do Acaraú. A zootecnia no Ceará, ela nasce no sertão, ela nasce no semiárido, ela nasce no interior do Ceará. Então a UVA, em 1995, cria o primeiro curso de zootecnia, sucedido aí depois pela Universidade Federal do Ceará. Em 2000, a Universidade Federal do Ceará já tinha um programa de pós-graduação em zootecnia, um mestrado, já estava há muitos anos já em atividade, mas o curso de zootecnia ela criou em 2000, então é mais jovem do que a UVA de Sobral. Depois da UFC, nós temos aí a era dos institutos federais. E aí nós temos o curso de zootecnia no Crato, Campus Crato, IFCE Campus Crato, e no IFCE Campus Crateús. Então, minha origem é na UVA de Sobral, formado lá. UVA de Sobral. Então, você formou na Universidade de Sobral, aí fez mestrado e doutorado. Como é que foi? Rapidinho sua trajetória aí, porque eu achei que ficou faltando essa apresentação. Então, a minha formação ela foi de 2003 a 2005, desculpa, 2008, e eu tive até 2005 grandes mestres, grandes instituições que ajudaram na minha formação, como a Embrapa, Caprinos e Ovinos. E a partir daí foi quando eu encontrei a minha vocação para pesquisa, para trabalhar em pesquisa, apesar de ter origem no campo. Meu pai é agricultor aqui do sertão de Quixeramobim, sempre tive essa vocação. Mas aí foi através do contato da pesquisa que eu ingressei no mestrado em 2008, na Universidade Federal do Ceará, na área de reprodução animal. Fiz o mestrado em 2008 e 2010, entrei no doutorado em 2010, terminei em 2014, e no mesmo ano tive a oportunidade de fazer concurso para o IFCE, onde atualmente estou como diretor-geral do campus Boa Viagem e professor da área de produção e nutrição animal. Massa, maravilha. Que bela trajetória, Paulo. Parabéns aí, tá, pela sua trajetória. Você é um zootecnista que a gente considera uma referência, viu? Um zootecnista de sucesso e de muito orgulho para todos nós. Aqui tem uma telinha mostrando aí nosso 13 de maio, dia do zootecnista. E aqui eu mostro um pouco dessa lei, número 5.550, do dia 4 de dezembro de 1968. Você falou aqui que o primeiro curso foi em 1966, tá certo? Isso mesmo. No campus lá de Uruguaiana. E a partir de 1968 nós tivemos essa promulgação dessa lei, E a partir de então nós estamos fazendo 51 anos, é isso mesmo? De zootecnia, de existência da zootecnia no Brasil. É isso? Legalmente, sim. 53 anos da legislação e 55 de criação do primeiro curso. Lembrando que a Lei 5.550 ela é de 68, não é isso? Só que ela foi promulgada 2 anos depois da criação da zootecnia, que foi em 66. Então, a zootecnia brasileira
faz 55 anos, né? E de 66 para agora, 55, e de 68 para agora, 53. 53, exatamente. Perfeitamente. E aí, entrando um pouco, João Paulo, na própria atuação, porque muitas vezes os profissionais, deixa eu voltar aqui a tela para nós ver, os profissionais e muitas vezes o público, os produtores, né, pessoas que moram no meio rural e meio urbano, muitas vezes não sabem da atuação, da área de atuação do profissional de zootecnia, tá? E aí, eu peguei a própria lei de 1968 para a gente um pouco falar da atuação e depois a gente entra assim, isso foi em 1968, mas qual é a realidade hoje de atuação do zootecnista, tá? Então eu vou passar aqui. Então me permita eu fazer uma leitura, breve leitura aqui do que tem na lei, né? Tá certo? Então vamos lá na linha A. Planejar, dirigir e realizar pesquisas que visem a informar e a orientar a criação dos animais domésticos em todos os seus âmbitos e aspectos. Promover e aplicar medidas de fomento à produção dos mesmos, instituindo ou adotando os processos e regimes genéticos e alimentares, que se revelarem mais indicados ao aprimoramento das diversas espécies e raças, inclusive com condicionamento de sua melhor adaptação ao meio ambiente, com vistas ao objetivo de sua criação e ao destino dos seus produtos. C. Exercer a supervisão técnica das exposições oficiais e a que eles concorrem, bem como as das estações experimentais destinadas à sua criação. E por último, né, isso na lei, participar dos exames a que os mesmos hajam de ser submetidos para o efeito de sua criação na Sociedade de Registro Genealógico, tá? Bom, o que a gente vê aqui, o que a gente pode ver na lei, se refere, na verdade, vamos colocar assim, a zootecnia é aquele profissional voltado para produção animal e tudo que envolve essa produção, né? A gente viu ali falando na área de pesquisa, né, na área de ensino, né, tudo que envolve a criação, na verdade, né? Está ali embutido, é nutrição, é melhoramento genético, etc. Né? O que você vê, essa realidade que foi contemplada em 1968, João Paulo, e a realidade de hoje? Você acha que nós estamos atuando em uma área muito mais ampla? Qual é a sua opinião sobre isso? Sem dúvida, Raimundo. Essa lei de 1968, né, é uma lei que foi criada no momento em que o Brasil não tinha nenhum zootecnista formado. Então, é uma lei que fala da produção animal de forma muito ampla. Então, quando ela diz assim, é privativo do zootecnista, né, promover, né, os regimes e processos mais indicados com vistas ao aprimoramento das espécies para aumento de produção e produtividade. Então, assim, qualquer regime, sabe, que venha a promover aumento de produção, aumento de produtividade. Olha, eu estou falando de seleção de uma próxima geração, eu estou falando de bem-estar animal. Otávio Domingues já tratava da zootecnia com palavras no seu conceito que eram abrangentes. Então, Otávio Domingues já dizia assim, a zootecnia é uma ciência aplicada, né, que envolve aspectos econômicos, de adaptação aos animais ao ambiente, do ambiente ao animal, com fins de melhoria de produção. Então, vem lá, adaptação, né, tá falando de fisiologia, né, melhoramento genético, tá falando de futuras gerações. Então, assim, houve naturalmente uma evolução das formações em zootecnia de 66 para cá. Sim. Que é um exemplo, claro, a lei não fala, por exemplo, em zootecnia de precisão. E hoje nós já sabemos que a tecnologia do campo exige um profissional que saiba trabalhar com zootecnia de precisão, eu até chamo zootecnia de decisão, né? Porque a de precisão, a máquina pode até substituir mas a máquina não toma decisão, quem toma é o profissional. Então, isso se enquadra muito bem na linha B, quando diz, olha, adotar os regimes e processos que se revelem mais adequados para aprimoramento das diversas espécies animais com fins nos seus objetivos produtivos. Então, assim, houve uma atualização, e há uma atualização constante dos projetos pedagógicos. Tem uma resolução do MEC importantíssima, que é a resolução das diretrizes nacionais curriculares para os cursos de zootecnia, e essas diretrizes são criadas a partir da Lei 5.550 como base, que obviamente tem a própria Constituição de 1988 como base.
A zootecnia é uma das poucas profissões do Brasil regulamentada por lei. Não existe grande quantidade de profissões regulamentadas por lei. A zootecnia é uma delas. Então, hoje, o que há? Você abre um curso de zootecnia, você precisa submeter ele ao Ministério da Educação. E o que eu vou submeter? Não, existem diretrizes nacionais curriculares. E hoje essas diretrizes nacionais curriculares exigem todo um perfil contemporâneo, formativo, né, que tenha capacidade de desenvolver na região. Por isso que essa formação, Raimundo, ela é ampla e tem a 5.550 como base, por ser também ampla. Obviamente que já há uma necessidade, vamos dizer assim, gritante de uma atualização dessa legislação, vista o andamento, vista as novas tecnologias, vista os novos desafios que a profissão enfrenta. Na verdade, isso, fugindo um pouco da zootecnia, mas a gente vê, por exemplo, nas ciências exatas, né? Você tinha o início dos primórdios lá, engenharia, provavelmente nós tivemos uma primeira engenharia e hoje a gente tem um leque enorme de engenharia, né? Você pega engenharia elétrica, mecânica, mecatrônica, engenharia de produção, e eu acho que faz parte, né? Essa, vamos dizer assim, essas especialidades, né? Porque o conhecimento ele é tão amplo, né? A gente pega profissionais, os nossos colegas agrônomos, por exemplo, você pega a área de agronomia, para ele entender verdadeiramente de tudo, né? A área é muito ampla. Então, muitas vezes, precisa de uma especialidade para ele se tornar um profissional até mais qualificado numa área específica, né? Olha, Raimundo, tem uma das engenharias que eu sou bastante fã, eu tenho lido bastante sobre ela, que é chamada Engenharia de Biosistemas. Olha só, se você lê o perfil do engenheiro de biosistemas, ele é uma mescla de zootecnista, engenheiro agrônomo e tecnologia da comunicação e informação. Né? Então, isso é um curso natural. Sim. Diante das demandas do mercado, seja ele qual for. Nos Estados Unidos, né, você tem universidades que o aluno, na verdade, ele entra para fazer primeiro a base. Por exemplo, ele vai fazer ciências exatas. Depois daquela base, ele define qual curso que ele quer. Né? Porque exatamente o mundo está vendo que é preciso você caminhar na especialidade. Não é especialidade ficar, como diz, fechado numa coisa tão restrita. Mas eu acho de área de conhecimento, sim, que eu acho que a gente ganha, o mundo ganha com profissionais mais qualificados e preparados para fazer transformação, tá? Né? E com um equilíbrio, né, Raimundo? Eu acho que é o que eu mais defendo. Eu acho que o equilíbrio entre as profissões, em especial as profissões que têm uma parceria, uma congruência em termos de objetivos. Então, existe um equilíbrio importante, tá certo? Que deve ser regulamentado, obviamente, mas que só quem ganha é a sociedade. Ah, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Ô, João Paulo, eu pedi uns videozinhos ao pessoal para falar um pouco da zootecnia e falar um pouco da atuação deles, tá? Vamos ver junto? Vamos lá. Uma zootecnista que chama Ana Paula Roque, lá de São Paulo, e foi colega minha da Universidade Federal de Lavras, né? Formei lá em 1995. Já tem 26 anos, viu, meu amigo? Oi, eu sou Ana Paula Roque, eu sou zootecnista formada pela Universidade Federal de Lavras e hoje eu fui convidada a falar um pouco sobre a zootecnia. No início da minha carreira, eu trabalhei com ovinos e caprinos e hoje eu trabalho com vacas e búfalas leiteiras. Algumas dessas propriedades são produtoras de leite orgânico. Dentro da zootecnia, você tem outras inúmeras áreas de atuação. Eu tenho muito orgulho de ser zootecnista, orgulho de produzir alimentos de qualidade, combinar esses alimentos da melhor forma e cuidar do conforto e do bem-estar dos animais. Eu acho o zootecnista um profissional muito importante para termos sistemas de produção mais eficientes e sustentáveis. Nesse dia 13 de maio, eu deixo um abraço aos colegas zootecnistas e parabéns para nós. Gostou, João Paulo? Fantástica. Área de atuação linda, né? E um nicho de mercado fantástico, né? A Ana formou comigo e ela, como ela relatou, ela era uma fera, né? Participou do PET, era uma aluna super dedicada. Fez logo mestrado, doutorado, depois foi trabalhar com o Vini Caprino.
e hoje ela faz um trabalho maravilhoso em São Paulo, na vanguarda, porque ela trabalha hoje lá na CAT de São Paulo, dando assistência técnica a produtores de leite orgânico, cara. Quer dizer, quem produz leite orgânico, João Paulo, você pode ter certeza que está na vanguarda. Por quê? Porque você está pensando em bem-estar animal, você está pensando em eficiência técnica e econômica, você está pensando em meio ambiente, de preservação de meio ambiente, né? E a gente está pensando, quem está trabalhando com isso, está pensando também no consumidor. Então eu digo assim, olha só que legal, né? Uma zootecnista, não é só ela, tem outros também, claro que tem, mas trabalhando na vanguarda, entendeu? De assuntos altamente pautas, né? Muito importantes e atuais, né? É importantíssima essa área de atuação, né? O orgânico é algo que nunca vai sair de pauta, tá? Você relatou a importância dele, ambiental, para o consumidor, como nicho de mercado, sabe? Como segurança alimentar. E eu lembro que em 2015 nós tivemos um simpósio de produção de ruminantes aqui durante o Zootec. Tive a honra de ser presidente do Zootec 2015 aqui. Nós trouxemos, né, um convidado para falar só sobre leite orgânico. Olha só, 2015. E aí hoje nós ainda vemos esse nicho fabuloso de mercado tomando as pautas aí da agropecuária, do agronegócio. Ô João Paulo, eu vou fazer agora um parênteses, meu amigo, para parabenizar de forma especial aí agora você, tá certo? Você falou que você é uma pessoa bastante, você luta pela profissão, né? Você é uma voz ativa aí da zootecnia. E nós tivemos aí, rapaz, a notícia fantástica que você foi eleito o zootecnista do ano no Brasil, cara. Rapaz, você é um orgulho, meu amigo. Que é isso, meu amigo. Nada de tanto orgulho, vamos dizer assim. Acho que eu estou muito feliz com o reconhecimento. Sim, né, a zootecnia, eu nunca quis ser outro profissional, eu sempre quis ser zootecnista, então é algo que eu sempre digo aos meus estudantes, aos meus alunos, né, tenho a origem no semiárido, então quando fui agraciado pelo prêmio, quando fui indicado para o prêmio, eu já tinha dito que eu já estava de veras muito feliz, né, com a indicação de um cearense, acho que pela primeira vez no Brasil, para receber o prêmio José Francisco Sanchonteni Felite. Olha só, ironia do destino. Eu tive com o Dr. Felite em 2016, por ocasião dos 50 anos da zootecnia lá em Santa Maria, e infelizmente o Dr. Felite nos deixou ano passado, não está mais aqui conosco, e eu dei um abraço muito forte nele e disse: obrigado, Dr. Felite, por o senhor ter me acompanhado durante toda a minha graduação, porque às vezes, quando eu tinha dificuldades, eu lembrava da sua história, como a pessoa que pensou na zootecnia para contribuir com a sociedade, né? E a partir desse momento, Raimundo, eu acho que foi algo muito natural, né? Eu tive grandes mestres, eu dedico muito isso aos mestres que eu tive. Tive grandes professores durante a graduação, durante a pós-graduação, no mestrado, durante o doutorado, durante a minha experiência na Austrália, quando eu tive também grandes cientistas na área de Animal Science, que disseram assim: olha, essa é a base que você tem, a tua formação ética é nesse caminho. Eu tive a oportunidade, Raimundo, de ter uma aula com um Nobel de Medicina, 1997. Nobel de Medicina, ele é um australiano. Dr. Peter Corbett, deu entrevista um dia desse no Fantástico, inclusive falando da pandemia. E o Dr. Peter, eu precisava falar com ele e disse: olha, eu estou vindo de uma região pobre do Brasil, da região semiárida brasileira. O que o senhor me diz? O que eu preciso fazer quando eu retornar? E se eu fechar os olhos, eu escuto ele falando para mim: volte, mas volte lá para a sua base. Vá lá nas escolas de ensino fundamental, e bote na cabeça das crianças que a ciência pode resolver problemas. Cara, maravilha. Olha isso. Então, Raimundo, de forma muito natural, eu com a paixão que eu tive pela zootecnia, ela foi me conduzindo, né, a sempre estar falando sobre ela, preocupado com a sociedade, para dar o reconhecimento, para dizer: pessoal, vocês tomam café da manhã, você come ovo, você come picanha, você come um hambúrguer, você toma mel, você bebe leite, né?
agradeço o zootecnista. Graças a Deus que existe a zootecnia. E eu não falo isso achando que só existe a zootecnia que trabalha com produção de alimentos no mundo, não. Não, mas a importância que a sociedade tem que dar a essa profissão que está, pelo menos, né, 3 vezes ao dia dentro da casa de cada indivíduo desse planeta. É verdade, cara. Muito bom isso aí, muito bacana o seu relato. E agora, João, eu queria só mostrar aqui, muito se discute sobre qual é a área de atuação do zootecnista, né? Então eu peguei uma reportagem aqui para a gente ouvir, ver essa reportagem um pouquinho, e a partir daqui a gente bater um papo em cima disso, tá bom? Beleza, vamos lá. Qual a diferença entre a profissão de zootecnista e a de veterinário? A pergunta é da Emanuela, que deu o sobrenome dela aqui no e-mail. Ela mora em Celito, Pernambuco, e está de olho nesse mercado. A repórter Priscila Brandão foi buscar a resposta. Emanuela, eu estou em Nova Odessa, no Instituto de Zootecnia da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. E para tirar a sua dúvida, eu vou conversar agora com um zootecnista e um veterinário. Qual que é a diferença entre zootecnista e veterinário? Basicamente, a área de atuação, as grandes áreas da zootecnia são melhoramento animal, quer dizer, animais que produzam mais eficientemente, e nutrição e alimentação animal, que é basicamente produzir alimentos, ração. A junção do melhoramento com a nutrição animal propicia a produção de alimentos saudáveis e de baixo custo. Aníbal, o que o veterinário pode fazer que o zootecnista não faz? Basicamente, atuar na parte de médica, né, na parte de medicina, de clínica, diagnóstico de doenças, cirurgias, tratamentos, remédio, né, fármacos. Toda essa parte de clínica aplicada, como se faz na medicina humana, é exclusiva do veterinário. Talvez a Emanuela tenha escrito pra gente um e-mail e ela está na dúvida com o que ela quer trabalhar. É só uso da pessoa, por exemplo. Eu não gosto de zootecnia, às vezes, porque a Emanuela não gosta de ver sangue, não quer mexer com sangue. Então, ela quer mexer com o animal, mas assim, pode ser zootecnista, que ela vai ter todo o contato diário com o animal, trabalhar com o animal, tratar do animal, alimentar o animal, sem fazer parte disso. Tá, existe possibilidade de ela ser zootecnista trabalhar com pet shop, por exemplo. Sim, a possibilidade. Temos colegas que trabalham em zoológico, temos colegas que trabalham com produção de cachorro, temos colegas nas mais diversas áreas, mas sempre nesse enfoque de produção e fazer os animais produzirem, procriarem, serem bem alimentados e terem saúde e sanidade. Bom, eu ouvi lá e me vem 2 coisas na cabeça, né? Que eu acho que a área de atuação é bem mais ampla. Claro que não dava para falar ali numa reportagem. Olha, eu ia dizer assim, eu só queria que essa entrevista tivesse sido feita pelo Raimundo. Aí tinha saído. É verdade. E a outra coisa que me vem na cabeça, a gente vai falar um pouco sobre essas áreas de atuação. A outra coisa, João Paulo, que eu sempre defendo também, você vê, quando fala eu acho que as profissões, eu que trabalho com bovino de leite, as profissões, o veterinário e o zootecnista são muito complementares, sabe? Eu trabalho com equipe multidisciplinar, eu faço questão de trabalhar, porque é engraçado, vamos falar bem claramente, a gente tem que fazer trabalho preventivo sanitário. Então o veterinário faz lá o calendário de controle sanitário, né? E muitas vezes a gente está manejando o rebanho, a gente faz aquilo acontecer muitas vezes dentro da fazenda. Mas o que me vem na cabeça? Saúde animal, por exemplo, começa por quê? Um animal bem alimentado, por exemplo. Fora o preventivo que se faz, vacinas, né? Controle de ecto e endoparasitas, etc. Mas você tem que ter um animal bem alimentado. Você tem que trabalhar no bem-estar animal, no conforto animal. E isso a gente atua muito bem. Então você veja que as profissões, os profissionais, né, eles têm condições de trabalhar em conjunto em prol do resultado para aqueles que estão nos contratando, entendeu? Você não acha isso? É exatamente isso. A complementariedade é importante mais nesse sentido. Então, assim, o zootecnista, ele trabalha, por que eu vou contratar um zootecnista na bovinocultura de corte? O zootecnista, ele vai enxergar
todas as possibilidades para produzir, por exemplo, um bezerro de corte que vá dar mais resultado a pasto, o pasto mais interessante para que ele expresse todo o seu comportamento genético, todo o seu potencial genético, né? O pasto, o bezerro com interação ambiental para que ele produza uma carne de qualidade. E eu não estou falando de inspeção, eu estou falando de carcaça, de gordura de cobertura, de gordura de marmoreio. Então, o zootecnista ele tem essa visão, né, integrada do sistema de produção. Então, ele vai desde a escolha do melhor sêmen, do melhor touro para aquela vaca, até o momento que aquele animal sai para o frigorífico e ele lá garante que aquele animal, que antes estava lá em projeto na propriedade, trouxe em um menor tempo, a um menor custo, lucro máximo. E os outros profissionais entram nisso. O Raimundo, por mais que exista uma formação generalista entre as profissões hoje, é difícil você encontrar uma pessoa, um zootecnista, um agrônomo, que vai entender de tudo. Então, essa equipe multidisciplinar é fantástica. Raimundo, na minha equipe de pesquisa, eu tenho engenheiro de pesca, eu oriento médicos veterinários, eu tenho químicos, eu tenho biólogos, entendeu? Então, é uma coisa fantástica. O que eu não enxergo como zootecnista, o químico vai lá e enxerga. Na verdade, eu penso muito isso também, e eu tive a oportunidade de participar, assim, de fazer seleção de profissionais. Na minha empresa de consultoria, João Paulo, eu sou sincero a lhe dizer, eu sou zootecnista, e quando eu preciso de um profissional da produção, a minha empresa vai atrás do melhor profissional, entendeu? Ele pode ser agrônomo, pode ser veterinário, pode ser zootecnista. Na verdade, o mundo ele está mudando, né? Quem contrata quer o melhor profissional, tá entendendo? E a gente vê claramente que tem mercado para todo mundo. É claro que as profissões, como a nossa, ela precisa de regulamentações, precisa de ajustes em área de atuação, né? A gente entende que cada profissão dessa que sempre existiu, ela quer ter uma certa reserva de mercado, mas o mundo está mudando, entendeu? Então a gente tem que acompanhar. Eu também não sou, como você também, os profissionais de ciências agrárias, se eles se especializarem na área de zootecnia, eu acho que eles têm que atuar mesmo, não é? Porque nós precisamos de profissionais capacitados que venham, meu amigo, a transformar o mundo. O que ele fez na graduação, isso para mim, como profissional, eu não tenho muita preocupação, tá entendendo? Se um biólogo, para mim, se um biólogo tiver uma especialização em zootecnia e for trabalhar na área zootecnia, e eu achar que ele é o melhor profissional, eu contrataria. O mundo precisa de gente assim, tá? De especialista. Mas eu queria mostrar mais uma coisinha, João Paulo. Vamos lá. A pergunta que vem sempre é o seguinte: tem mercado de trabalho para os zootecnistas? Quando a gente vai na faculdade, né? Os estudantes sempre têm essa, mas não tem mercado, porque é difícil, né? Isso é uma frase comum dos alunos e profissionais de zootecnia. Aí ninguém conhece a zootecnia. Será mesmo, João Paulo? Será que é assim mesmo? Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui, eu tentei listar umas áreas de atuação, tá? Então você vê, pode trabalhar na extensão rural, fazendo aqui, ó, extensão rural, pesquisador em instituto de pesquisa, docentes em instituição de ensino, gerente de fábrica de ração, responsável técnico em negócio pecuário, fábrica de ração, zoológico, etc, etc. Área comercial, nutrição, genética, etc. Ser gerente de fazenda que eu fui, e foi uma das melhores épocas da minha vida, instrutor de cursos e palestras, elaboração de projetos, estudos, e ter consultoria técnica na área de atuação, em tudo que a gente já falou. Eu digo assim, João Paulo, não é pouca coisa não, cara. O que você acha? É verdade, Raimundo. Eu ainda colocaria ainda trabalho em pet shopping, trabalho em comportamento, adestramento animal, né? A grande importância dessas áreas, Raimundo, quando você chama de responsabilidade técnica, existir essa compatibilidade, né, diante da regulamentação. Então, a zootecnia possui uma formação ampla. Eu sou professor de curso de zootecnia, acompanho de perto como é que se dá a formação desses meninos, sempre focados
nessa demanda que é tão, que muda com tanta rapidez, né? Então, assim, você elencou algumas áreas que, por exemplo, daqui a 10 anos elas podem nem existir mais, né? Então, assim, essa formação é primordial. E a área de atuação do zootecnista é isso. Se você pegar a Lei 5.550, você vai ver, né, como há um desmembramento, há um regime e processo, né, que você aplica a melhoria da criação dos animais, desde a construção rural até a gerência da reprodução, por exemplo. E eu já tenho 26 anos de formado, tá? Eu não tenho muita coisa na minha vida, né? Os bens mais preciosos que a gente tem é a família mesmo. Mas o que eu consegui construir ao longo desses 25 anos foi em função da zootecnia e, evidentemente, em função de muita luta, de muito trabalho, de muito empenho, né, que qualquer profissional tem que ter, tá? Mas eu queria mostrar agora mais alguns pedacinhos de reportagem, João Paulo, de algumas especialidades da zootecnia. Vamos lá? Vamos lá. Vamos ver aqui agora o especialista na área de produção de volumoso. Nosso assunto agora é pastagem. A Daniele Gonçalves Moro, de Havaí, Mato Grosso, quer plantar capim numa área sujeita à inundação. Sugeriram a ela usar a braquiária umitícola, mas será que é mesmo uma boa opção? O repórter Márcio Matias conversou com o pesquisador da Embrapa Gado de Corte em Mato Grosso do Sul. Doutora Haroldo, a Daniele diz que tem lá em Mato Grosso uma área muito parecida com essa aqui, sujeita à inundação. Ela quer colocar a braquiária umitícola para a vacada Nelore. Ela pode fazer isso? Pode sim. Viu, Daniele? A umitícola é uma das opções que você tem para cultivar uma área úmida sujeita a alagamento. Você tem entre as umitícolas a tupi, a dictioneura e a cultivar comum. As três têm facilidade de encontrar semente no mercado, tem baixa exigência de fertilidade, suporta aí de 1 a 2 cabeças por hectare. Agora, é importante, Daniele, você observar que essa área úmida, ela não pode ser plantada toda, é preciso ter uma licença ambiental para o cultivo dessa área e existe uma margem próxima ao curso d'água ou ao corpo aquático que é preciso ser preservada. E você vai descobrir consultando o órgão ambiental da sua região. Daniele, dessas três variedades que o doutor Haroldo citou, a dictioneura tem valor nutricional um pouco maior do que as outras. Já a tupi ganha em produtividade, especialmente na época mais seca do ano. Rapaz, viu aí? Olha só, que legal. Olha, eu fico pensando o seguinte, né? Eu fiz mestrado na área de produção animal / melhoramento genético, eu acho que mais de produção, mas e fiz doutorado em forragicultura, né? E eu fico imaginando o seguinte, olha só as especialidades, né? Você pega forragicultura, meu amigo, é um mundo de coisas que tem dessa área, tá entendendo? Se eu colocar sistemas integrados de produção, Pô, não é verdade? Então você vê que a área de atuação, como que ela é abrangente, né? Por exemplo, eu estou numa fase realmente de trabalho, tanto nas assistências em fazenda como também nas minhas propriedades, muito focado em produção e produção, não só produção dos meios tradicionais, né, João Paulo? Eu estou atrás da nossa, eu estou brincando de chamar o nosso manejo aboforrageiro da caatinga, tá certo? Então é conciliar, você falou em sistema integrado, é conciliar, né, o que a caatinga nos oferece e entrar com o que o zootecnista pode fazer, que é intensificar o sistema de produção, de forma preservando o meio ambiente, mas com economicidade. Então você vê, eu tô com 51 anos, cara, e estou ainda trabalhando nessas coisas, né? Nessas inovações. Isso é fantástico, né? Isso você acaba aplicando no teu dia a dia, no teu cotidiano, a pesquisa aplicada que vem da academia, né? Aqui no Instituto Federal, Raimundo, nós temos umas áreas de sistemas integrados bem interessantes, com sabiá, né, com objetivo forrageiro, né, pastoril, de silvicultura, né, integrado com placa solar e cordeiro. Cara, então eu acho que é isso. Então é fantástico. A zootecnia nos dá essa base para isso. Vamos ver mais uma especialidade? Vamos lá. Bora. Zootecnista como especialista em nutrição animal. Vamos lá? Vamos lá. Você Fernando Salles de Itaú de Minas conta aqui no e-mail um jumento que não está dando conta de cobrir as éguas da propriedade. O animal anda meio devagar e está difícil conseguir algum aprendiz.
Será que tem solução? Seu Fernando, o senhor vai ver que isso também tem ocorrido em outros lugares. Fernando, nós estamos ao lado do gigante de Bumbum e produtor jumento mega campeão aqui no município de Feira de Santana, na Bahia, mas que de vez em quando também rejeita o Bahia. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Coriolano Carvalho Bisneto, que é zootecnista da EDDA, a Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola, mais conhecido como COI. O Fernando quer saber se existe alguma vitamina ou dieta para ajudar a estimular esse jumento que anda meio devagar. Fernando, existe essa dieta, esse medicamento, existe. Mas, pelo que eu sei, a situação do seu jumento, ele está comendo normalmente, demora um pouco para comer, mas está comendo, não é problema de vitamina. O problema desse jumento, que deve ter sido problema de manejo. Por apresentar as espécies diferentes, então o jumento não tem tanta vontade para comer ela. Seu Fernando, vale lembrar que jumentos e éguas são animais de espécies diferentes. O jumento, também conhecido como gêmeo vaso, é assim. A égua é o equino. E nesse cruzamento que nasce o burro, uma dupla. Quando você apresenta o animal para a égua, isso deve ser feito, entendeu? Mesmo, criar esse jumento para a égua, para ele tendo aquele habitat de convivência com as equinas, trazendo aquilo mais natural que ensina para ele. O jumento aqui do Fernando, pelo jeito, já é adulto. Não foi desde pequeno acostumado a conviver com égua. O que ele poderia fazer, então, para facilitar o trabalho dele na hora da cobertura? Melhor, se apresentando a jumenta para esse jumento, você estimula ele a comer essa jumenta. Quando ele estiver bem estimulado, bem à vontade de comer essa jumenta, aí você pega ele, usando e apresenta ele. É justamente isso que o pessoal aqui da IPTA faz com o gigante de Bumbum. Ao lado da jumenta, o produtor fica estimulado. E daí é só conduzi-lo até a égua. Então ele vai comer isso muito mais rápido. Então é um indicativo que eu posso passar para ele, que provavelmente dará certo no melhor dele. Seu Fernando, o zootecnista da EBDA disse ainda que vale a pena insistir nessa técnica, pois ela costuma dar resultado. Só precisa um pouco de paciência, porque nem sempre o jumento se anima na primeira vez. Rapaz, viu aí? Fantástico, Especialista cara. em jumento. Muito bom, muito bom. É manejo e nutrição, né? Você vê, as áreas são muito vastas, né? A gente tem uma atuação. Eu fui atrás dessas reportagens para ficar mais ilustrativo, mas a gente tem muitos colegas, né? Que trabalham na área de nutrição, fábrica de ação, na parte de não só de pessoas dentro da própria instituição de pesquisa, né? Então tem Não, muito. por exemplo, tem um zootecnista da APTA de São Paulo, que ele, por exemplo, está trabalhando com produção de anticorpos monoclonais para substituir a utilização de antibióticos na nutrição animal. Olha só, quando você fala de antibiótico na nutrição animal, eu estou falando de controle de espécies de bactérias no rumen. Imagine só. Então, eu tenho pessoas que trabalham desde uma alimentação natural para pet, por exemplo, desenvolvem isso, até um especialista desse que está lá desenvolvendo novas tecnologias dentro da alimentação animal. Isso é fantástico. Massa. Vou ver aqui, ó, tem mais uma especialidade aqui que na área de produção animal. Vamos assistir também. Vamos lá. Revisando o Espírito Santo do Pinhal, em São Paulo, viu uma reportagem do Globo Rural mostrando a criação de perros em Goiás, onde se falava que as aves eram abatidas com 18 quilos. E escreveu pra gente duvidando que o peru atinja esse peso. Bem, seu Wagner, os perus daquela granja são mesmo abatidos com esse peso. O zootecnista e supervisor da granja, Jamil Basso, garante que já chegou a mandar para o abate aves bem maiores do que isso, 25 quilos. Acabou que não passou aí, mas o zootecnista disse lá que tem peru de 25 quilos, cara. Tu acredita? Sabendo de nutrição, eu acredito. Nutrição, genética e ambiente, meu amigo, é isso. Então você vê que tem muitas áreas, né, de conhecimento. Tá? Vou passar agora, o João Paulo, ouvir um depoimento do colega nosso, o Davi Aquino, ok? Fantástico. Davi, um grande colega, contemporâneo de doutorado, inclusive. Ah, que legal. Vamos ouvi-lo. Olá, amigos. Sou Davi Aquino, zootecnista e gerente técnico comercial da indústria do gado rações. Gostaria de parabenizar todos os colegas zootecnistas pela nossa data e a zootecnia continua crescendo forte com a nossa pecuária. Zootecnia, a profissão da produção animal.
É isso, né? Zootecnista zootecnia é o profissional da produção animal, né, cara? É mais ou menos isso mesmo, né? Falou bem. Um grande colega fez doutorado lá em Viçosa, tive a oportunidade de fazer parte também das minhas pesquisas lá, e hoje é um cara que contribui muito com a pecuária aqui do estado do Ceará. Massa! Aqui uma coisa que eu digo sempre, que a zootecnia tem uma importância muito grande, sabe, João Paulo? Que tem uma frase de um camarada, que é o Fernando Penteado Cardoso, que ele fala o seguinte: o Brasil é um país onde as pessoas acham muito, observam pouco e não medem praticamente nada. Aí o que eu sempre falo para o zootecnista, né, é que é o seguinte: olha, o que não se mede não se administra, tá? E aí, para mim, é que entra o profissional da zootecnia, tá? Mais do que aplicar tecnologia, o zootecnista tem que ter a capacidade em avaliar a sua viabilidade técnica e econômica. Muitas vezes, João Paulo, não é você colocar tecnologia a todo custo dentro da fazenda, não é? Isso aí, se fosse assim, o nosso problema estava resolvido em todo lugar. E não é verdade. Nós, zootecnistas, eu acho que a gente tem que ver, pegar na prateleira as tecnologias que existem e, a partir daí, você usá-las conforme a realidade do produtor. Não é isso mesmo? É exatamente isso. Não se mede, quando não se mede, não se administra e não se conhece. Então, como transformar, né, um sistema de produção, né, em economicamente viável? Ninguém cria porque simplesmente acha bonito, né, Raimundo? Então, assim, é algo que a zootecnia tem na sua essência. O zootecnista que não sabe medir, que não sabe tomar decisão, não é zootecnista. E eu agora eu vou falar para os zootecnistas que estão nos assistindo até agora, que eu não sei nem quantos minutos a gente está conversando. Mas é o seguinte, zootecnista, primeira coisa, você tem que ter uma planilha de custo pessoal. Eu sempre falo isso. Se você começou a fazer seus orçamentos, planilha pessoal, você vai ser um bom zootecnista, porque a gente tem que ter tudo na ponta do lápis, tá? O nosso forte é esse. E aí a gente tem que trabalhar firmemente nesse ponto, certo? Vou mostrar mais uma coisinha para você agora. O zootecnista, na minha visão, ele tem que ter um pouco também do profissional empreendedor, sabe? Ele pensar como um inovador, mesmo que ele esteja atuando numa fazenda apenas, tá? Então eu acho que esse também tem que ser um diferencial para esse profissional. E aí eu até mostro aqui que teve até eventos, né, focado para planejamento da zootecnia com os novos desafios e inovações. Nas ciências agrárias, nós temos a capacidade de inovar. E é assim que a gente tem que estar levando o conhecimento no campo. Não é isso mesmo? Quer ver, Raimundo? Há muito tempo as universidades produziram zootecnistas para serem empregados. Hoje, na nossa matriz curricular, nós já conseguimos colocar empreendedorismo como disciplina obrigatória. Em outro aspecto, imagine só, eu podia falar ainda de economia, podia falar de marketing, eu podia falar de logística. Existem problemas de logística dentro da agropecuária gigantescos, que a zootecnia precisa se apropriar disso, produzir tecnologia e atuar. Sem falar de diversas outras áreas que também envolvem empreendedorismo. Então, assim, é algo que já foi atentado, é algo que particularmente tem sido muito cobrado, capacidade empreendedora, essa visão, né, de negócio. Nós temos uma incubadora de empresas aqui no campus, é algo fantástico, trabalhando nas rotas da integração nacional, como rota do cordeiro, leite, mel, fruta, a tecnologia da comunicação, informação, economia circular, tentando exatamente encontrar essa interseção, né, do empreendedorismo, da capacidade de negócio e profissionalização. E a zootecnia tem que estar inserida nisso. Eu sou empreendedor nato, rapaz. Eu sou um camarada de inovação. Eu sou inquieto. Aí, de vez em quando, a gente apronta umas coisas por aí e a gente também tenta socializar esse conhecimento. Vamos ouvir um pouquinho aí de um dia aí de reportagem que aconteceu. Material genético, e, além de tudo, alguns conceitos que atrapalham um pouco, como só colher palma de 2 em 2 anos, ou na hora que colher tem que replantar a área toda. E a gente está vendo que isso são conceitos que não justificam, mas não existem. Nós temos novos conceitos de produção e mostrar ao agricultor familiar que uma pequena área ele pode alimentar uma quantidade grande de vaca. Né?
Nós estamos com uma área de 1.000 metros quadrados, que dá para alimentar durante 200 dias 8 vacas. Né? Então, usando sistema de irrigação por gravidade, de baixo custo, um investimento muito pequeno. O cidadão consegue para isso aqui gastando o mínimo possível. Para o agricultor familiar, nós estamos falando de R$1.000, uma área de 1.000 metros quadrados, que dá para alimentar 8 vacas durante 200 dias. A região dos Inhamuns, Ceará, algumas pessoas produziam palma nos anos atrás, e a gente reparava que existe um espaçamento até de um metro entre árvores, entre palmas. E hoje a gente percebe que o condensamento favorece muito a produção, tem muito espaço de terra. Exatamente, eu acho que a gente hoje terra está ficando cada vez mais caro, terra às vezes é escasso para as fazendas, áreas pequenas, os produtores têm. Então nós temos que usar da melhor maneira possível. Hoje nós temos tecnologia, conhecimento, e a gente pode mostrar aqui que nós estamos trabalhando nessa área mais ou menos com 90.000 raquetes, uma área de 1 hectare. Né? Então, para 1.000 metros quadrados, em torno de 9.000 raquetes. Um sistema adensado que o produtor ele consegue tratar essa área, uma área menor, ele consegue tratar melhor, né? Dando mais atenção a ela e vai ter mais resposta. Porque nós estamos falando de que pelo menos 80 toneladas nesses 1.000 metros quadrados de matéria-prima. É muita coisa. Viu aí, João Paulo? Olha só. Pois é, rapaz. Ciência aplicada, meu amigo, em forma de tecnologia. A ciência aplicada. É isso que a gente busca. E aí, João Paulo, para a gente ir para o encerramento, isso aí foi para mostrar que os zootecnistas, eu sempre cutuco nossos colegas zootecnistas, que nós temos que não só inovar, a gente tem que estar trabalhando para fazer um diferencial no campo, entendeu? Então a gente precisa ajudar a transformar o mundo. Às vezes é uma pequena ação, uma pequena inovação que pode contribuir muito. Da minha parte, eu como zootecnista, com 26 anos de formado, eu estou muito empenhado em desenvolver e ajudar, logicamente, a chegar em modelo de produção altamente sustentável, respeitando o meio ambiente, né, com bem-estar animal e fazendo com o produtor, o sertanejo, mas os produtores do Brasil inteiro. Hoje nós estamos com essa inovação aí da produção da parte aérea da mandioca, que eu estou tendo feedback no Brasil inteiro, né, que era uma coisa perdida, se perdia muito essa parte aérea da mandioca. E hoje eu recebo ligação do Brasil inteiro perguntando assim, acredite, mas eu posso dar essa parte aérea para as vacas? E vale a pena. E a intoxicação não vai intoxicar os animais? Então eu fico até impressionado como é que esse nível de informação ainda não chegou para essas pessoas, entendeu? Então eu acho que é aí que a gente pode contribuir bastante. Fantástico, Raimundo. A sua experiência, eu digo que a palma forrageira especial aqui no estado de Ceará tem duas fases, antes e depois de você, né? E quando eu vejo esses rincões do estado do Ceará, né, o cara tem um quintalzinho, mas que ele tá lá plantando, tem palma, né, tá lá, ele tem uma capineira, sabe, numa revença pequena, de um pequeno açude que ele tem, não, que ele tem um pequeno pasteirozinho ali, nem que seja de 0,3 hectares de Tifton, para fazer um feno. Então, é nisso que eu acredito. Né? Então, eu vivi numa região que chove 380 milímetros por ano, que é a região de Queensland, na Austrália, e eu vi a maior produção de gado de corte da Austrália se fazer nesse ambiente, entendeu? Usando basicamente leucena e Tifton, né? Pastejo, imagine só. Então, eu acredito muito nessa sustentabilidade vindo pelas mãos da zootecnia, da ciência aplicada e da tecnologia. Maravilha. Mas antes de eu passar aqui para finalmente, e para a gente encerrar esse bate-papo, eu nem sei, cara, quanto tempo tem que a gente está batendo papo. Está tão agradável aqui que a gente podia conversar muitas horas. Mas eu queria, João Paulo, relembrar um fato entre a gente, eu acho que você vai recordar. Eu estava selecionando profissionais uma vez com um projeto e chamar o programa Leite Ceará. E você tinha retornado, eu acredito, do seu doutorado lá na Austrália, né? Você tinha defendido o doutorado. Tinha acabado de defender. E você foi participar da seleção. E eu estava nessa banca. E você se mostrou um cara
altamente capaz, uma inteligência, uma desenvoltura, e aquele trabalho era um trabalho para dar assistência técnica ao produtor. E eu fui, não sei se você recorda disso, eu fui muito sincero com você, que eu disse assim, João Paulo, você é um cara altamente capaz, você é um cara que você vai brilhar e você vai ter um futuro, mas o seu negócio é ir para a faculdade, é você lecionar. Eu entendo que você queira trabalhar com a gente, se fosse em outro momento seria possível, mas por incrível que pareça, cara, provavelmente você não vai ser aprovado pela sua alta capacidade que você tinha, e eu devo perceber claramente que o seu rumo, o seu futuro era onde você está, entendeu? Era na academia. Então, eu não sei se foi bom ou se foi ruim, se você saiu chateado ou não daquele dia, mas eu fui sincero por ter entendido que o seu rumo era outro. Mas sabe, Raimundo, que eu lembro exatamente daquele dia, porque, assim como você, eu também sou muito inquieto. E tenho minha vida, eu nasci no interior de Quixeramobim. Se você me der uma enxada, eu sei limpar mato. Se você me der uma chibanca, eu sei destocar. Se você me der uma foice, eu sei brocar. Né? Como meu velho pai me ensinou a agricultura e ensinou o valor que ela tem. Então, o que aconteceu? Eu tive uma vida acadêmica de colar-grau especial. Antes de concluir, né, a zootecnia, eu já estava aprovado do mestrado. Antes de concluir o mestrado, eu já estava aprovado do doutorado. E por que eu fiz isso? Por que tinha, além da oportunidade, eu disse, não, eu quero ir logo para o topo. Porque o básico que a graduação me ensinou, eu sei fazer. Uhum. Então, deixa eu te confessar uma coisa. Naquele dia eu saí de lá, e sabe qual foi o meu primeiro emprego? Vender pinto de um dia num programa do governo, tá certo? Eu tinha um palhozinho, eu colocava 5 sacos de rações dentro desse palho, colocava 500 pintos e ia vender na região. E trabalhei assim o mês de janeiro, o mês de fevereiro, o mês de março. Abril teve o concurso do IF e eu estava feliz de estar praticando a zootecnia. Sim. Porque não importava se eu tinha doutorado. Não existia ego para isso, porque eu estava exercendo a profissão que eu escolhi. E aí já estava trabalhando com a suinocultura, lá em Quixeramobim, né, trabalhando com um subproduto da indústria de leite, era soro, doce de leite, enfim. Então eu estava muito realizado. Então o fato de estar com doutorado foi apenas uma decisão de ir para o topo da formação, mas que a minha formação básica da zootecnia sempre me deu o melhor. É como você diz, eu não tenho muita coisa, mas tudo que eu tenho é a zootecnia que me deu. Então eu trabalhei como zootecnista, dei assistência técnica a produtores lá na região, naquele programa, né? E aí sim, no mês de maio veio o concurso do IFCE, eu me inscrevi e em setembro entrei em efetivo exercício. Então eu me orgulho muito de saber fazer também o beabá e hoje também poder estar na faculdade. E eu encerro aqui, viu, Paulo? Eu lembro muito bem naquele dia e eu vi claramente que você tinha total potencial de também executar as ações que a gente queria, mas eu achei que você ia passar no concurso rápido, então eu fiz certo. Você falou isso. E você passou. Você tinha total condição de fazer e você fez. E a gente, naquela época, a gente demorava um mês para treinar os profissionais. Então, realmente, eu senti isso aí, eu acho que... Mas você trilhou seu caminho, tá aí, é sucesso total. Parabéns. E aí eu aproveito com a última telinha aqui que vai aparecer, João Paulo, para dizer assim, o canal Dica do Zootecnista, né, fazendo um pequeno merchan aí, pô, eu não sei quem é que vai ficar até aqui, mas, poxa, acompanha a gente lá, a ideia é trazer inovação, coisas interessantes que possam transformar a realidade de muita gente, né? E a gente parabeniza todos os zootecnistas do Brasil, meu amigo. E a você também. Fantástico, o canal do Zootecnista é o que liga a informação a quem realmente necessita. E, Raimundo, eu só tenho a agradecer por esse bate-papo descontraído contigo. E como um bom cearense, eu gostaria de encerrar dizendo o seguinte. Imagine, meu amigo, a seguinte situação. Um domingo sem churrasco, a vida sem leite, mel ou produção. Seria tudo um fiasco. Disso eu não tiro a razão. Graças a Deus existe zootecnista desde os Pampas até o Sertão. Muito obrigado, Raimundo. Ô, rapaz, bacana demais, João Paulo. Mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, saudações zootécnicas a todos vocês. Feliz Dia do Zootecnista, 13 de maio. Grande abraço
Tchau, tchau.